nesse período estava fazendo, eu aceitei Jesus no mês de abril, dia 9 de abril, e eu lembro que, né, até julho, né, praticamente ali orando ali 3 horas da madrugada todo dia, e os irmãos sabem que nesse período é um período, né, que é muito frio. Eu lembro que naquele ano que eu converti, irmãos, foi um ano que teve um frio absurdo, no ano de 1999, né, teve um frio absurdo, pelo menos lá em Minas, não sei aqui, né? Então eu lembro que era um sacrifício, era um desafio, né, para poder estar ali orando, né, pelas madrugadas, né? E a partir dali, né, uma das madrugadas que eu estava orando, irmãos, eu tive uma experiência. Um ser espiritual, praticamente ele entrou dentro do quarto na hora que praticamente eu estava orando, e não era um ser bom, era um ser maligno, né? Então, o que acontece? A partir daquela experiência, né, a minha fé praticamente ela se fortaleceu mais. É claro, né, que eu fui buscar refúgio em Deus, né, que se o inimigo praticamente teve a capacidade de entrar ali, né, e praticamente eu pude sentir a presença dele, né, então aí que eu fiquei mais crente ainda, né, porque eu vi que eu estava incomodando, né, Satanás. Só que a partir desse período eu fiquei um pouco de medo de levantar muitas das vezes na madrugada para poder orar. Às vezes eu orava de cima da cama mesmo, praticamente eu orava, né, por causa do medo né, que entrou. Mas é normal, né? A gente é carne e osso, né? Então, né, você se vê diante de um ser espiritual, né, é algo a temer mesmo, é algo para colocar medo em você, né? Vamos lá. Em questão, volta só um pouquinho isso. Os anjos de Deus subiam e desciam, né? A palavra do Senhor. Então, na Bíblia Sagrada você vê, né, aparições, várias vezes aparições de anjos. Irmãos, no Novo Testamento, porque tem gente que fala que hoje não tem mais aparição de anjos. Irmãos, o Novo Testamento, se não me falha a memória, tem mais falando sobre anjos do que o Antigo Testamento. Então, se o Novo Testamento fala de anjos, é porque ainda há manifestações de anjos ainda nos nossos dias, tá bem? Então, tem gente que fala assim, não, isso só aconteceu no passado. Não, acontece ainda nos dias de hoje, tá bem? É claro que, irmãos, você não pode ficar preso a essas experiências que pessoas tiveram e começar só querer ver anjo, tem coisas mais importantes no Evangelho, né, nas coisas do Senhor, né, para a gente poder, né, buscar, amém? Fala. Eu tive uma experiência, a única vez que eu vi um anjo na missão era uma criança. Sim. Acontece. É porque, na realidade, os anjos, eles são seres espirituais. Para ele trazer uma mensagem, fazer você entender algo, ele tem que se transfigurar em algo. Satanás também é da mesma maneira. Ele é um ser espiritual. E muitas das vezes, quando ele quer fazer as suas obras, ele transfigura em algo. A própria Bíblia Sagrada fala, né, que Satanás, muitas das vezes, ele vem com um sapatinho de algodão, que as pessoas colocam a figura, né, de um ser com chifre, com rabo, dentus, né, parecendo um vampiro, né, e com um garfão, um tridente na mão, né. As pessoas, muitas das vezes, né, transfigura ele dessa maneira. Só que a palavra do Senhor fala que ele vem com um sapatinho de algodão, porque na realidade está querendo dizer que ele vai vir de uma maneira para te convencer, né? Se Satanás está querendo te convencer do pecado, que ele quer fazer você pecar, você acha que ele vai aparecer de chifre para você? Não, ele vai aparecer na forma do seu pecado, para poder, na forma daquilo que é fraqueza para a tua vida, para poder te enganar, amém? Então, não fica pensando que ele vai aparecer, né, na sua forma, naquela forma ridícula dele, não, tá bem?
Esse negócio aí, o inimigo tentou me matar várias vezes. Sim. Eu Não, com sei certeza. bonitinho, não. Não, mas isso acontece, irmãos, com muitas pessoas. Eu não sei se você já, numa madrugada, ou você já acordou, parecia que você estava sem alguém esgoelando você. Né? E você sonhava no sonho, às vezes uma pessoa pegando você pelo pescoço, e você acordou sem ar. Né? Eu tive uma experiência lá em Rio Piracicaba, né? Quando eu estava pastoreando a igreja lá em Rio Piracicaba, irmãos, você descendo aqui ou a 101 ou a 262, quando você chega ali em Coronel Fabriciano, você pega, né, sentido Belo Horizonte, mas passando, no caso, por João Molevade, né? João Molevade, quando chega em João Molevade, praticamente há alguns entroncamentos para algum lugar. Tem Rio Piracicaba, né, para Barão de Cocais leva a Santa Bárbara e outros lugares ali. Eu estive naquela região ali fazendo a obra do Senhor, né? Então, tanto Barão de Cocais, tanto Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Paulo Afonso Pena, alguma coisa assim, né? Eu sei que era alguma coisa de Afonso. Daí tinha outros, cascatas e estrada indo para o Ouro Preto ali, praticamente tive naquela região, cheguei aí em Ouro Preto, mas toda aquela região ali antes de Ouro Preto praticamente, né, eu tive fazendo a obra do Senhor. E quando eu estava lá em Rio Piracicaba fazendo a obra de Deus, de repente, numa madrugada, né, eu estava dormindo, e aí eu sonhei que eu estava numa igreja que não era a igreja de lá, e eu lembro que tinha um moço que ele era muito branco, para mostrar para os irmãos a forma que a pigmentação da pele dele era como se fosse um albino, de tão branco que ele era. E aí ele tinha um olho, né, bem claro também, um olho, e era um verde bem claro. E aí eu falei assim, irmãos, vamos fazer uma oração por todos nessa hora. E aí todo mundo estava de pé e eu cheguei, né, para poder colocar a mão na cabeça desse moço. Quando eu cheguei para colocar a mão na cabeça desse moço, o que acontece? Eu nem cheguei a colocar a mão na cabeça dele, ele levantou o pé e pum, deu um chute no meu peito. Irmãos, quando ele deu um chute no meu peito, na hora eu acordei. E eu acordei com uma dorzinha, era como se fosse uma agulha aqui dentro, fincando. Essa dor foi aumentando, que eu fiquei 5 noites sem dormir, para você ter ideia. Me deu um ataque de bronquite, né, tão forte, que eu pensei que eu ia morrer ali. Né, E aí, à madrugada, irmãos, o que eu fazia? Eu andava a casa de um lado para o outro para ver se a dor, com a mão nas costas, né, porque o pulmão, né, com a mão nas costas, muita dor, né, e para ver se eu conseguia dormir, não conseguia. Aí eu sentava e às vezes cochilava sentado, em pé também, cochilava em pé. Aí deitava, quando deitava parece que a dor piorava. Irmãos, eu só sei que no 5º dia ele estava muito frio mesmo, isso era mês de julho, no começo de julho. Aí eu lembro, irmãos, que praticamente eu acordei, o missionário que estava comigo lá, né, falei assim, eu não aguento mais, né, tem como você me ajudar a chegar no hospital? E aí o que acontece? Nós subimos a rua, quando subimos a rua, estava passando um Fusca, um moço com um Fusca, eu acho que era azul clarinho na hora. E aí a gente parou na frente do carro, acho que ele pensou que era assalto. Aí eu não estava conseguindo falar, né? A respiração muito ofegante por causa da bronquite, né? Asma. Aí eu lembro que o meu colega explicou que eu estava passando muito mal e se teria como ele nos levar no hospital, dava uns 2 quilômetros dali, né? Aí chegamos lá, irmãos,
tinha dinheiro para nada. Aí o médico praticamente deu uma injeção lá, só que ele indicou alguns medicamentos para poder, para poder a gente comprar, e não tinha dinheiro para nada, nada. Então eu fiquei passando mal, por uns dias, e na igreja lá, irmãos, não tinha ninguém, só tinha 2 pessoas na igreja lá na época que a gente chegou, a gente não conhecia quase ninguém. Então foi um sofrimento terrível, mas mesmo assim, com aquela injeção que o médico havia aplicado em mim, deu uma apaziguada, mas não chegou a ficar 100%. Aí, irmãos, praticamente foi uma ação espiritual, porque logo depois daquele chute que eu levei no sonho, que praticamente começou aquela dor, e aquela dor foi aumentando, Passei uma prova gigantesca em Rio Piracicaba, só que quando nós saímos de lá, praticamente a igreja estava cheia. Nós ficamos 3 meses para poder restaurar a obra lá, porque a obra lá, irmãos, na época, o pastor antigo que estava lá, ele tinha caído dentro do teto, Então, os irmãos sabem como que é difícil, uma igreja, se restaurar uma igreja onde o pastor praticamente caiu dentro do teto. Não tinha ninguém, não ficou ninguém, só 2 irmãs praticamente ficou. E aí, quando nós saímos 3 meses depois, praticamente estava dando, os nossos cursos lá estavam dando cerca de 60 pessoas, não cabia, dentro da igreja não cabia, as pessoas ficavam, tinham 3 janelas laterais, e as pessoas ficavam da porta para fora, nós tivemos que colocar uma corneta, para o lado de fora da igreja, de maneira, irmãos, o que acontecia? Lá era num monte muito alto, talvez na metade do Mestre Álvaro ali, e lá embaixo tinha um vale, e era um morro, as casas tudo empilhadas em cima do morro. Lá era um lugar bem rural mesmo, e a gente colocava o corneto de maneira que o vale inteiro ouvia os nossos cultos. Por isso que a igreja praticamente ela foi enchendo de maneira que quando saímos de lá, graças a Deus a obra ela foi restaurada. Hoje já tem templo próprio, o pastor que está lá, tem já uma vida boa, mas antes nós tivemos lá semeando, sofrendo, para que a obra de Deus ela continuasse para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, essa lição já é extensa, como diz o Marcos ali, vamos diminuir aqui. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras dos Anjos, tá? Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Sem contar que o anjo apareceu Maria, o anjo apareceu para José, anjos apareceu para Pedro, para Paulo, várias aparições de anjos na Bíblia, no Novo Testamento tem. Por isso que há manifestações de anjos até nos dias de hoje. Amém? Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Ainda há aparições de anjo? Sim. Mas se alguém aparecer e falar assim: eu vi um anjo, e esse anjo falou que era para fazer algo, por exemplo, e algo que não está baseado na Bíblia. O apóstolo Paulo falou o quê? Ainda que desça um anjo e venha pregar outro evangelho que não seja este, seja anátema. Então tem pessoas às vezes fala de aparições de anjos, que teve visões, mas as visões que essas pessoas tiveram não está baseado na Bíblia. Praticamente aquilo, irmãos, que esse anjo fala para você tem que ser baseado na Bíblia.
Por exemplo, o anjo aparece e fala assim: não, você pode adulterar, não tem nada a ver não. Então, isso é bíblico? Né? Ainda que desça um anjo do céu, né, e prega outro evangelho que não seja esse, seja anátema, amaldiçoado. Né? Então, os anjos de Deus, quando eles se manifestam, eles manifestam para trazer coisa que está nos princípios da palavra. Se estiver fora dos princípios, fora dos mandamentos, se é algo que vai contra os mandamentos do Senhor, não dê ouvido a isso. Porque nos dias de hoje, não desde que o mundo foi criado, às vezes tem pessoas abrindo igreja, né, trazendo praticamente novos deuses, né, muitas das vezes falando que teve uma experiência espiritual de anjo, de coisas dessa natureza, igual acho que foi lá na África, um pastor, ele, acho que tem muito tempo, no máximo deve ter uns 20 anos que isso aconteceu. Um pastor, ele virou para a igreja e falou, né, que um anjo de Deus havia aparecido para ele, né, que tinha dado uma mensagem para ele e disse que toda a igreja tinha que sair para fora e tinha que comer capim, tinha que comer da relva. Aí todo mundo foi lá, ajoelhou e foi comer mato, comendo mato. Irmãos, daí depois deu uma dor de barriga terrível, né? Só Jesus paratório, né? E teve pessoas que chegou à beira da morte por causa disso, porque comeu mato que não deveria comer. Então, irmãos, aonde que é na Bíblia Sagrada, né, que você já viu, né, praticamente um anjo manifestando para, né, dar esse tipo de experiência, falar com a pessoa para comer mato? Não tem, né? O que os anjos do Senhor, o que Deus vai mandar você fazer, vai ser coisa que edifica, coisa que traz algum sentido para aquela pessoa que está ouvindo, tá bem? Vamos lá. Segundo Números, capítulo de número 12, versículo de número 6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Amém? Então, e o Senhor falava de quê? De toda a terra de Canaã. O Senhor prometeu que toda a terra de Canaã seria praticamente da descendência, né, de Jacó. Amém? E, irmãos, era uma grande extensão de terra. E sem contar que depois Abraão, logo depois da promessa que Deus fez a Abraão foi comprando alguns espaços de terra. Então, né, de maneira que durante o milênio, praticamente essas terras vão pertencer, até lá, essas terras vão pertencer a Israel. Israel já começou a conquistar essas terras, né? Praticamente Gaza, né? Ou praticamente já tem guerra ali, né? Contra a Palestina, contra o Líbano, contra o Irã, todas aquelas terras ali, né? Contra a Síria, teve uma guerra pelas colinas de Golã, né? Isso em 2018, teve uma guerra pelas colinas de Golã, né? Os Estados Unidos entrou intervindo, e hoje as colinas de Golã pertencem a Israel novamente. Então, Israel vem conquistando através dessas guerras, né, essas terras novamente. Só que quando chegar no milênio, praticamente vai haver uma grande extensão de terra ali do rio Nilo, né, do lado de cá do rio Nilo do Egito, né,
até praticamente lá no rio Eufrates, lá em cima, praticamente toda essa extensão de terra praticamente vai pertencer a Israel. Amém? Vamos lá. Certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Perto dele estava o Senhor e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. No caso, a terra de Canaã, o Senhor deu. Só que, pela luta, pela briga, eles iriam estender a porção para o ocidente e para o oriente. Aí diz assim: e para o norte e para o sul. Então, a terra deles vai ser estendida tanto para baixo, tanto para cima, lá no rio Eufrates, no Egito e lá para cima. Amém? Então, de maneira que do mar Mediterrâneo até na Arábia Saudita, metade da Arábia Saudita será conquistada no tempo futuro por Israel. Israel vai tomar conta daquilo tudo. Amém? Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonho. Ele fez promessas. Primeiro, prometeu dar-lhe a terra em que ele se achava deitado naquela noite sombria. Perto dele estava o Senhor e ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Depois, prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra, que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul. Amém? Então aqui, desse lado do Egito aqui, que lá, Egito ele ocupa todo esse território aqui. Só que desse lado de cá, irmãos, praticamente vai pertencer, no caso, a Israel. Então, metade da Arábia Saudita, que é o mar Mediterrâneo, então vai se estender aqui no Golfo, mais ou menos aqui no Golfo, praticamente até o rio Eufrates. O rio Eufrates, Babilônia está aqui, então vai cortar mais ou menos aqui assim, Então Israel vai ocupar toda essa parte. A Síria, metade da Síria aqui também vai. Então a Síria ali é a Turquia, tá bem? Uma metade da Síria ali, no caso, é a Turquia. Vamos continuando. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque, e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Amém? Então, o Senhor, quando apresentou a Jacó, o Senhor virou para Jacó e disse assim: Jacó, preste bem atenção. Eu estou aparecendo para você aqui agora, para mostrar para você que eu sou o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Para quê? Para que ele confiasse no Deus dos seus pais. Deus apareceu para ele crer que realmente esse Deus existia, que esse Deus era um Deus vivo. Aí, quando Deus aparece para ele, fala assim:
você está fugindo da presença do seu irmão, eu vou fazer você ir. Você está aí, ó, praticamente fugindo do seu irmão, você não conseguiu, né, não juntar nem as pecinhas de roupa, né, nem dinheiro direito, praticamente você conseguiu ajudar para poder fazer essa viagem. Você está saindo pouca coisa. Mas quando, eu vou te fazer você ir, né, mas quando você voltar, você vai voltar próspero. Eu vou te guardar durante essa viagem, eu vou te guardar. E quando você voltar, você vai voltar próspero. Eu vou te prosperar, eu vou te enriquecer, Jacó. Aí Jacó foi e falou assim: se o Senhor realmente fizer isso comigo, me guardar, se o Senhor praticamente me prosperar, né, eu praticamente, né, vou servir ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Aí o que acontece? Ele continuou guardando a promessa, subiu praticamente para a Mesopotâmia, praticamente desceu, né, para a Mesopotâmia, porque quem desce de direção de Jerusalém para qualquer lugar do mundo é descer, tá bem? Aí praticamente foi, né, para a Mesopotâmia. Quando ele chegou na Mesopotâmia, a palavra do Senhor nos diz, né, que ele chegou na terra onde estavam os parentes da sua mãe, né? E aí praticamente ele logo deu de cara com Raquel, e ele viu alguns pastores ali, e os pastores tentavam fazer maldade com Raquel. Ele, né, praticamente defende Raquel ali na beira daquele poço, dá água, né, para, né, beber, né, para ajuda ela, dá água de beber para aqueles animais. E aí praticamente ele fala, né, do que ele estava fazendo ali. E aí ela descobre que praticamente eles eram parentes. E aí chega a notícia até Labão, né? Labão era filho, eu esqueci o nome do pai de Labão. Abraão teve três parentes, Arã, Onã, foi Onã? É isso mesmo, Onã? Naor, não é Onã, é Naor, justamente. Eu confundo com a Naor. Aí, irmãos, Naor praticamente, Labão praticamente é filho de Naor, tá bem? Aí, a palavra do Senhor nos conta que Labão agora começa a fazer, né, aquelas propostas, porque Jacó praticamente revelou para ele o que ele estava fazendo ali, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha como pagar o dote, e só que ele queria casar. E aí ele começa a trabalhar por Labão, e da mesma forma que Jacó enganou o seu irmão, enganou o seu pai, ele passou a ser enganado também, né? Por quê? Porque aquilo que nós, né, plantamos, nós semeamos, nós colhemos, amém? Então, irmãos, praticamente ele estava colhendo aquilo que ele plantou, né? E durante 20 anos que ele estava na casa de Labão, praticamente o tempo todo sendo enganado, É por isso que a gente tem que pensar muito, irmãos, antes de cometer qualquer tipo de pecado, né? Porque um momento que ele teve ali, né, foi só aquele momento que ele teve ali para poder enganar o seu pai. Ele ficou 20 anos sofrendo consequência de um pecado que talvez durou um mês, eu não sei, né, como foi o planejamento deles ali, quanto tempo durou para isso acontecer. O que eu quero mostrar é que às vezes 2 minutos, 2 horas, um dia de prazer, né, pode te levar 20 anos de ruína, né? 30 anos sofrendo, né, nas mãos de outras pessoas por causa do seu pecado, né? Então, irmãos, é triste, né, quando a pessoa, né, praticamente, né, ela se envereda, né, praticamente nos caminhos do pecado, né? Ela sofre consequências mesmo. Na Bíblia Sagrada tem vários exemplos disso, né, e não vou comentar para ganhar tempo. Em seguida, repetiu a promessa que fizera Abraão e a Isaque: eu e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse.
e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Amém? Então, praticamente, o Senhor fez a promessa, e só findou, até que praticamente as promessas de Deus se cumpriu na vida dele. Aí foi o momento que ele teve que retornar. O lugar que ele estava, irmãos, que ele reclinou a cabeça, foi dormir, teve sonho, era Betel. Praticamente ele levantou um altar naquele lugar, e ungiu a pedra, e ali praticamente ele fez uma promessa ao Senhor, que serviria ao Senhor. E anos mais tarde, quando ele estava voltando da casa de Labão, lá no capítulo número 35, o Senhor virou para ele e falou assim: olha, vai, sobe até Betel. Por que Deus falou isso para ele? Para ele lembrar da promessa que ele havia feito. Amém? Deus às vezes nos faz a voltar em lugares, para a gente lembrar das promessas que Deus ele fez para a nossa vida. Amém? Pode continuar? As descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus primeiro, depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele sabia que Deus existia porque Abraão e Isaac haviam falado para ele, mas não tinha tido experiência. Só que agora ele teve a experiência, e agora ele pôde afirmar: o Senhor está neste lugar. E pelo fato de essa fala dele, o Senhor está nesse lugar, é por isso que ali passou a se chamar Betel, porque Betel quer dizer casa de Deus. Toda vez que você vê uma palavra Beit, no caso no original hebraico, é a palavra Beit, que nós falamos Bet. Essa palavra quer dizer casa. Só essa letrinha quer dizer casa. Porque no alfabeto hebraico é alfa, no hebraico Aleph, Beit, Gimel, e assim por diante. Então, essas palavrinhas, irmãos, cada uma dessas letras do alfabeto hebraico tem um significado. A palavra, a letrinha Aleph, no caso é Deus, no caso no antigo hebraico, praticamente era representado por uma cabeça de boi, praticamente toda vez que eles colocavam uma cabecinha de boi, era a letra. Então isto, antigamente a escrita era através de símbolos, só que foi, com o passar do tempo, eles foram colocando, inventando as letras, e aí foi substituindo essas letras, pelos esses símbolos pelas letras. Tá bem? Vamos lá. Ele estava vivendo, depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa do seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. Foi nesse momento que o Senhor se manifestou a ele. E a maioria das vezes é quando a gente está no sufoco que Deus se manifesta a nós, tá? Deus, às vezes, a gente passa a vida inteira, muitas vezes longe de Deus, e é nos momentos que a gente está passando sufoco, é o momento que Deus ele se manifesta a nós. Até para quem nasceu no Evangelho, teve a vida inteira participando da igreja, às vezes, essa pessoa às vezes ouviu desde pequeno falar de Cristo, mas só depois de adulto, muitas das vezes, que ela vai ter experiência com o Senhor. E às vezes essas experiências vêm, na maioria das vezes, quando a pessoa está passando sufoco, quando essa pessoa está passando uma experiência ruim, é onde que Deus vem e se manifesta. Vamos lá. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó,
que disse que a dor e a aflição fizeram conhecer a Deus de modo pessoal. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele disse isso, né? Então, Jó, nunca tinha tido uma experiência grandiosa com o Senhor, né? Ele servia a Deus, ele conhecia a Deus de ouvir, e ele colocou no coração: eu vou sacrificar todos os dias a esse Deus. Eu já ouvi falar tanto dele, eu sinto que esse Deus é poderosíssimo e vai me abençoar. E ele passou a vida inteira ali, sacrificando, apresentando sacrifícios a Deus, né, sendo o sacerdote do seu lar. Só que de repente o Senhor permite a dificuldade para ele ter uma experiência maior, né, com Deus, para Deus se revelar a ele. Amém? Desde esses 3 anos passados, né, foram experiências para mim, né, experiências marcantes, né, porque às vezes eu passo um provão em determinada área da minha vida e de repente, né, chega um momento que eu começo a alcançar uma certa bonança naquela área. Aí termina uma prova, começa a outra, né? Então eu tenho enfrentado isso, né? Eu passei uma prova financeira terrível praticamente nesses meses passados, né? Mas o que Deus tem feito agora, irmãos, os irmãos não imaginam, né, como Deus está abrindo as portas em favor da minha vida, né? Deus tem abençoado, né? Ainda estou passando sufoco, mas Deus, às vezes eu penso assim: meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir pagar isso? Como que eu vou conseguir resolver? Né? De repente Deus cria uma situação e aí o dinheiro chega na minha mão. Eu falo assim: meu Deus do céu, né? É só um milagre de Deus para poder Deus fazer brotar caminhos e chegar a essa vitória praticamente na minha mão, porque olhando com os olhos carnais não teria condições de sair da situação que eu estava antes, né? Então Deus, ele é fiel, amém? Pode continuar. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho que com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora do patriarca. Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Hoje, não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo, né? Se você quer ser abençoado, busque a presença de Jesus. Irmãos, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, né? São duas pessoas distintas, né? O Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é outra pessoa, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os três, é um só Deus. Amém? Então, eu e o Pai somos um, ele disse. Amém? Pode continuar. A coluna de Betel. A pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus
por tudo que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou de madrugada e tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou sobre a pedra azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Irmãos, azeite naquele tempo de Jacó era caríssimo. Azeite eles usavam para poder fazer o pão para eles comerem. Então o que Jacó ele fez? Jacó ele colocou uma pedra e uma das coisas que ia servir de alimento para ele durante a viagem, praticamente ele sacrificou ao Senhor. Ele pegou, colocou aquela pedra ali, e depois que ele colocou a pedra, o que ele fez? Ele pegou o azeite, uma das coisas que poderia servir de alimento. Se não servisse de alimento, irmãos, ele poderia pegar aquele azeite. Se ele encontrasse algum mercador durante a estrada, ou alguma aldeia, algum lugar que ele pudesse se alimentar, ele poderia pegar aquele azeite e usar como moeda de troca, porque o azeite era caro. Ele poderia pegar o azeite e falar assim, eu quero, tem como vocês me dar um pouco de comida? Eu não tenho dinheiro aqui agora não, mas eu tenho azeite, tem como eu pagar vocês com azeite? Então, o azeite poderia servir como moeda de troca, mas ele pega uma das coisas que ia servir de sobrevivência para a vida dele, e ele pega e derrama sobre o altar que ele havia erguido. Quando ele derrama esse azeite sobre o altar, irmãos, ele estava sacrificando um bem, algo precioso que poderia salvar a vida dele, mas isso demonstra que ele estava confiando no Senhor. Irmãos, na nossa vida, irmãos, não precisa de fazer sacrifício para a salvação. Sacrifício para a salvação não precisa mais de ser feito, mas para algumas coisas, para nós recebermos algumas bênçãos de Deus aqui na terra, é preciso fazer sacrifício, porque tem gente que às vezes pensa que engana a Deus, vamos supor, tem R$1 milhão na conta, aí chega na casa de Deus, fala assim, aí pega R$2, tira R$2 do bolso e fala assim, Senhor, aqui o meu sacrifício diante do Senhor. Deus sabe o que é sacrifício, irmãos. Deus sabe o que é sacrifício, amém? Então não adianta a gente querer enganar a Deus dizendo que a gente está sacrificando a Deus, sendo que a gente não está, Na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, irmãos, todas as vezes que houve um culto a Deus, teve oferta. Porque tem pessoas que às vezes são contra a oferta, são contra dízimo. Então, o que acontece, irmãos? Oferta e dízimo é bíblico, A partir do momento, mas eu não sei o que vai fazer com minha oferta, eu não sei o que vai fazer com o meu dízimo, O que acontece? Se o pastor ele fazer alguma coisa com o seu dízimo, a sua oferta, ou qualquer outra pessoa usar de uma forma indevida o dízimo que você dá, a sua oferta, de uma forma indevida, irmãos, praticamente essa pessoa vai pagar o preço. Não fique pensando você que praticamente você vai estar se doando na obra do Senhor, e outra pessoa vai estar fazendo coisas erradas com aquilo que você tem sacrificado diante do Senhor. E não fique pensando que essa pessoa não vai pagar o preço, porque vai, Todos nós
vamos colher por aquilo que nós plantamos. Aí tem pessoas às vezes que deixam de abençoar, e a obra de Deus deixa de crescer, deixa de avançar, porque muitas das vezes as pessoas elas endureceram o coração, né, para, né, contribuir com dízimo, com ofertas, né, com primícias na casa do Senhor, né? Graças a Deus, né, eu sempre fui dizimista na casa do Senhor, né, mas houve um período na minha vida que eu fui forçado, né, a não dar dízimo, mas foi pela falta de fé, porque eu cheguei em um determinado lugar onde a igreja praticamente estava totalmente endividada. Ou eu pagava as dívidas daquele antigo pastor, ou eu dava o dízimo, senão, né, praticamente a obra ia continuar escandalizada. Só que eu achava que era eu que ia resolver esse problema, e não era, né? Não era eu que ia resolver praticamente esse problema. E aí o que acontece? O Senhor, né, me fez eu começar a sofrer. Foi até que um dia, né, eu já não estava aguentando mais praticamente a igreja, né, a gente tinha 4 aluguéis atrasados, 4 águas atrasadas, né, 4 luzes atrasadas, da minha casa também, 4 aluguel, 4 água, 4 luzes, ao todo, né, dava uma quantia na época, isso em 2007, né, era uma dívida de R$1.200 reais, né, ao todo. Naquele tempo, isso era dinheiro, porque o salário era menor do que o salário nos dias de hoje, né? Então, o que acontece, irmãos? Né, foi até que, quando chegou nessa situação, estava devendo 4, falei assim, Senhor, né, praticamente hoje é o último culto que eu estou indo, né, não tem mais saída, não tem mais solução, e tipo assim, o dinheiro que praticamente eu pegar a partir de agora, né, pela fé, para ver se o Senhor, se ainda há alguma solução, eu vou pegar todo o dinheiro que passar pela minha mão e praticamente eu vou dar de dízimo na obra do Senhor. Só que eu não vou dar de dízimo na igreja aonde eu congrego. Eu vou mandar esse dízimo, né, praticamente para outra igreja. Eu mandei para outra igreja que necessitava também lá em Belo Horizonte. E aí quando eu mandei, irmãos, eu mandei no outro dia, eu não vou contar essa história, eu já contei essa história várias vezes. O que acontece? No outro dia, praticamente, eu precisava de R$1.200 reais. No outro dia, o Senhor viu uma pessoa, me deu R$1.300 reais, né? Então, eu precisava de R$1.200, mas Deus me deu R$1.300 reais. Praticamente fui lá, paguei todas as dívidas para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, se a gente for fiel ao Senhor, Deus, ele entra com providência. Continuando, por favor. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. O voto de gratidão a Deus. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e que o guardasse na viagem e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz para a casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Amém? Então, ele fez esse voto. Só que, o que acontece? Eu acredito que a partir dali, daquele sonho, ele já começou a servir ao Senhor, pelo fato da experiência espiritual que ele teve. É tanto que a Bíblia Sagrada nos fala que, quando ele chegou na casa de Labão, aonde ele colocava as mãos, Deus prosperava. Ele já começou a ver a mão de Deus. Aí, você acha que ele ia abandonar esse Deus? Você acha que ele ia largar? De maneira nenhuma. Pode continuar. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus disse a ele. Irmãos, o certo, pela Bíblia Sagrada, é levar o dízimo a um sacerdote
para dízimo tem que ser entregue a um sacerdote, segundo a Bíblia Sagrada. Porque tem gente que fala assim: eu vou pegar meu dízimo, vou fazer uma cesta básica e vou levar para os pobres. Errado, isso não foi dízimo, isso foi oferta. Também dízimo, ele tem que ser consagrado por um sacerdote, né? Então, é por isso que a gente faz sempre uma oração apresentando o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, porque, né, dízimo, né, tem que ser apresentado por um sacerdote. Biblicamente falando, que a gente fala assim: o pastor, é uma fala errada, né? O pastor está roubando o dízimo da igreja. Dízimo dentro da Bíblia Sagrada não é para a igreja, é para o sacerdote, é para sustentar o sacerdote, né? Então, quando a gente fala, né, agora oferta, as ofertas eram para sustentar o templo, tá bem? A oferta era para sustentar o templo e o dízimo era para sustentar o sacerdote. Só que nos dias de hoje, devido, né, a igreja hoje em dia, segundo o governo, praticamente tornou-se uma instituição, então isso aí praticamente foi mudado. Geralmente é tirado uma plebenda pastoral e é dada ao pastor, né? Não existe salário, existe uma prebenda, é uma ajuda, né, de custo que praticamente é dada ao pastor, né? Isso tem que entrar em documentação, né? O pastor precisa assinar, o tesoureiro, né, praticamente redige ali, né, um documento onde o pastor que está recebendo, ele precisa, né, assinar essa documentação, né? As coisas precisam ser feitas conforme a lei dos dias de hoje. Mas biblicamente falando, essa fala, o pastor está roubando a igreja, é errado, porque o dízimo praticamente foi dado para o sacerdote, para sustentar o sacerdote. Amém? Aqui, Jacó, quando ele apresentou o seu dízimo ao Senhor, ele apresentou praticamente diretamente a Deus. Ele serviu, né, como ele estava servindo ali como aquele que oferta e aquele que praticamente que consagra. Então ele serviu de sacerdote. Ele próprio foi o sacerdote do sacrifício que ele apresentou ao Senhor. Amém? Isso traz uma figura de Cristo, né? Que Cristo, além dele ser oferta, ele é também um sacerdote, né? Pode continuar. Ele prometeu seguir o exemplo de Abraão, que deu dízimo de tudo a Melquisedeque, depois de grande vitória sobre seus inimigos. Amém? Irmãos, acho que, se eu não me engano, na revista está errado. Está escrito que Melquisedeque deu dízimo a Abraão, e não foi. Houve um erro, tá? De digitação, talvez. Ele prometeu seguir a Abraão, que deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Não foi Melquisedeque que deu a Abraão, não. Tá bem? Melquisedeque deu o que para Abraão? Melquisedeque deu a comunhão, o vinho e o pão, que é o símbolo da Santa Ceia. Né? Quem é que ministra sobre a sua vida, né? Se fosse, né, para contar o dízimo como, né, para o sacerdote dos dias de hoje, quem é que ministra sobre a sua vida é que tem que receber o dízimo. Aí tem gente que fala assim: não, vou pegar o dízimo, né, e vou fazer de cesta básica, ou então vou pegar e vou dar em outra igreja, né? O que acontece? Quem é que está te dando o alimento todo dia? É o seu pastor, né? Então, aí você sai e vai dar praticamente o seu dízimo a uma pessoa que nunca te deu alimentação, nunca te deu, né, praticamente o alimento espiritual. Sai e dá em outra instituição, né? Então, isso é sinal, biblicamente falando, isso é mal visto por Deus, porque isso é sinal de ingratidão. Amém? Vamos lá. O conserto. Sim. Ele prometeu seguir a Abraão, o exemplo de Abraão, que deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, depois da grande vitória sobre os seus inimigos.
Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Amém? Então, Abraão, irmãos, deu dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém, que nos dias de hoje é Jerusalém. Amém? Salém ali, a palavra Salém, origina da palavra Shalom, que quer dizer paz. Amém? Então, a cidade que Melquisedeque reinava era a cidade de paz. Então, mais para frente, essa cidade passou a se chamar Jerusalém. Jerusalém. Tá bem? Vamos lá, pode continuar. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, e como consequência Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Romanos capítulo 1, versículo de número 5. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Amém? Então, foi pela fé que praticamente eles apresentaram sacrifícios diante do Senhor e que eles obedeceram a sua palavra. Amém? A princípio Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Pode continuar? Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecer, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto. Foi o que eu falei com os irmãos, Gênesis capítulo número 35. Vindo Jacó de Padan-Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Amém? Então, praticamente, Deus fez com que retornasse àquele lugar, para que ele lembrasse da aliança. Pode continuar? Conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Amém? Irmãos, Deus ele muda a sua história, a nossa história, mas muitas das vezes a nossa história é mudada através de experiências, e experiências às vezes dolorosas. Foi um sacrifício para Jacó, porque depois que ele fugiu da casa de seus pais, ele nunca mais viu a sua mãe. 20 anos praticamente se passaram, talvez 21, porque eu não sei quanto tempo que ele gastou da casa de seu pai até a Mesopotâmia, porque era uma viagem longa, talvez de 6 meses. Então, gastou praticamente muito tempo naquela viagem, e cerca talvez de
20 anos e meio ou 21 anos, ele teve longe da terra de Canaã. Então ele não pôde ver, né, praticamente a sua mãe, né? Então foi um grande sacrifício para a vida dele, né? Mas que Deus cumpriu as promessas, Deus prosperou a vida dele e fez com que a descendência dele, né, crescesse, né? A palavra do Senhor nos diz que ele entrou lá no Egito. Quando ele entrou no Egito, entrou com, acho que foi 72 ou foi 73 pessoas, não falhou a mente aqui agora. E a palavra do Senhor nos mostra, né, que ele começou a ver a sua família crescendo em número, até o momento que ele partiu para o Senhor, né? Quando chegou o tempo de Moisés, já era cerca de quase 3 milhões, né, ou talvez mais de 3 milhões, né, de pessoas praticamente do povo de Jacó, o povo de Israel. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós, hoje em dia, né, eu fico maravilhado, né, com Deus, maravilhado com o Senhor, no seguinte quesito, né, as coisas que Deus falou comigo lá atrás e as coisas que Ele vem cumprindo agora, né? Nossa, é muito gratificante, aumenta a fé da gente demais, né? Quando às vezes alguém é usado por Deus, ou você teve um sonho, né, alguém usado em profecia e fala algo com você, e aí depois de 10 anos depois, essas profecias vêm se cumprindo. É algo gratificante, amém? Pai, nós queremos orar ao Senhor, queremos lhe dar graças, meu Deus, pelas bênçãos, pelas vitórias do Senhor neste lugar. Pedimos ao Senhor, leva-nos em paz, meu Deus, garante-nos, ó Pai, a vitória, a bênção. É que nós oramos, ó Pai Santo, desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, aqui, só mostrar para os irmãos, essa aqui é a Bíblia que vai ser sorteada, amém? Bíblia de estudo, aplicação pessoal, né? Essa Bíblia, irmãos, ela é incrível, amém? Essa aqui é uma versão expandida e atualizada, né? Antigamente tinha outra dessa aqui, só que essa aqui ela é expandida, né? Existe mais estudos que na antiga ainda, amém? E a letra, eu acredito, é um pouquinho maior do que é na antiga Bíblia, amém? Levanta tuas mãos aos céus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E todos digam amém. Aleluia, Jesus. Pega a mão do seu irmão, despede dele com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?